Olá, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas, a nossa EBD ainda continua no sistema não presencial, então continuamos ainda gravando essas aulas. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista Compromisso, né? E nós estamos estudando o livro de Gênesis. A nossa lição de hoje tem o título Deus começa a formar o seu povo. Eu sempre que paro para estudar essas lições, eu acabo me surpreendendo e ficando assim, impactado com algumas coisas, porque a gente lê a Bíblia, a gente vai estudando, mas quando a gente para mergulhar no assunto mais profundamente, a gente vai descobrindo coisas que a gente realmente não sabia. A história de Abraão e o texto básico nosso aqui, que é do capítulo 12 a 15 de Gênesis, ele é uma história muito interessante. Na maioria das vezes nós estudamos essa passagem bíblica de uma forma mais superficial e nem sempre nos atentamos a alguns detalhes. Verdade que o tempo aqui também não oferece condições de darmos esse mergulho mais profundo. Mas antes de entrarmos na história de Abraão, vamos pensar o seguinte. Nós estamos no livro de Gênesis, que é o livro do princípio, do estudo do princípio, do começo das coisas. E nós vemos que depois da queda do homem, né, o homem pecou, se afastou de Deus, nós vemos que Deus ele vai mostrar que ele tem um plano de resgate da humanidade. E é interessante porque quando a gente pensa nos nossos planos, eu estava pensando nesse aspecto. Às vezes a gente faz um plano de alguma coisa e nós saímos de acordo com a circunstância, a gente vai mudando os planos. Ou seja, a gente planeja fazer algo, aí não dá certo, a gente muda o plano, vai adequando aquilo. E nós vemos que Deus, na verdade, ele tem um plano perfeito e esse plano ele vai pondo em execução, ele vai usando pessoas e ele tem um propósito definido lá na frente. E quando nós vemos a queda, e nós vemos depois a situação lá daquele afastamento, e nós vimos nas lições anteriores a situação da Torre de Babel, na lição anterior, mais propriamente dito. E nós vemos que após o advento lá da Torre de Babel, as pessoas se dispersaram, ou seja, os grupos acabaram saindo. Por quê? Porque eles não se entendiam. E agora nós vemos Deus, através de Abraão, com um plano de escolher uma pessoa para que pudesse, dentre todas as nações, ter uma nação que pudesse servir de orientação e de bênção para todas as nações. E essa nação é a nação escolhida, a nação de Israel, a nação de Deus, a nação abrâmica, ou seja, os filhos de Abraão. E é interessante nós pensarmos nisso. E nós vemos Adão, depois nós fomos olhar lá nos capítulos nos versículos, capítulo 11, versículo 10 a 26, nós vamos ver uma genealogia na Bíblia lá. O primeiro grupo de genealogia lá, a história. E nós vamos ver desde Sete até Noé, não é? Até Noé, nós vamos lá em capítulo 5, versículo 3, nós vemos a situação de Sete, lá em 5:28 nós vemos o nascimento de Noé, em 5:32 nós vemos o nascimento de Sem, e já vamos ver o nascimento de Abrão, né? É porque o nome dele era Abrão, em 11:26. E nós vamos ver o quê? Quando nós vamos pegando essa genealogia, que às vezes não é algo fácil de ler, nós vamos vendo que Deus realmente, o fio condutor, ele é perfeito. E nós vemos que o pai de Abrão, né, Terá, ele teve os seus filhos. Vamos ver lá em 11:26, que antecede esse texto nosso aqui.
11:26, diz o seguinte: aos 70 anos terá, ou Tera, como alguns podem preferir, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esse texto aqui é interessante porque na outra parte da genealogia há simplesmente a descrição simples da genealogia, que fulano gerou ciclano, agora que tem uma explicação. Ou seja, a pessoa de Abrão vai ser tão importante que nós temos uma explicação. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Aló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, ou seja, Harã, irmão de Abrão, quando ainda vivia Terá, o pai de Abrão, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho, Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus. Por que eu faço questão de ler esse texto? Primeiramente, porque dá importância nesse aspecto da formação da família de Terá aqui, e essa saída de Terá aqui. No primeiro momento, a gente pode pensar aqui, mas então a decisão aqui da saída de Ur dos Caldeus não foi um chamado, foi na realidade uma decisão do pai de Abraão. Só que aqui nós não vemos que Moisés ele não vai mostrar esse aspecto. Mas quando nós vemos lá em Atos capítulo 7, versículos 2 a 3, nós vamos ver lá no discurso de Estevão que na realidade Deus havia chamado Abrão lá em Ur dos Caldeus. E aí nós vamos ver que Terá apenas acompanhou então essa decisão de Abrão. Olha só esse chamado. Atos capítulo 7, de 2 a 3. Olha só o que diz aqui o texto bíblico. Atos capítulo 7, 2 a 3. Diz o seguinte. A ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus trouxe a essa terra onde agora vivem. Aí sim vocês vão ver que aqui o que acontece? A promessa foi feita a Abrão lá antes dele ir e se estabelecer em Harã. E em Harã, a família, lá onde o pai de Abrão morreu, lá Abrão se enriqueceu, lá ele se estabeleceu. Então essa decisão de sair dali, de continuar essa saída e no rumo de Canaã, era uma decisão difícil. Por quê? Porque estava estabelecido. Isso me chama atenção, porque a gente sempre fala de Abrão ou Abraão, né, como pai da fé, e usamos isso quase como um jargão. Mas pensa bem, você está estabelecido em um local completamente organizado, a sua família, tudo bem ali, e você sai para um local que você não conhece, uma terra que sequer você sabe onde é. Então essa é a situação que chama bastante atenção aqui. E nós vemos que Abraão segue a chamada e recebe grandes promessas. Vamos ver aqui no capítulo 12, aqui, a questão das promessas que Deus faz para Abraão. A promessa de Deus a Abraão compõe-se de 7 elementos. Primeiro, farei de você um grande povo. 2, o abençoarei. 3, tornarei famoso o seu nome. 4, você será uma bênção. 5, abençoarei os que te abençoarem. 6, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E 7, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados.
Essa é a promessa de Deus para Abraão, para um homem que tinha uma mulher que era estéril, e fala que ele vai ser pai de uma grande nação. É algo realmente desafiador para que a gente possa compreender essa situação. E nós vemos que Abraão vai então para Canaã e chega lá onde já viviam os cananeus, e ele percorre toda aquela região e ele ergue altares ao Deus Altíssimo, ao único e único Deus. Qual que é a importância de nós vermos Abraão, ainda Abraão aqui, erguendo o altar ao Deus Altíssimo? Se nós formos voltar lá na família de Terá, ou de Tera, como queiram, nós vamos ver que na realidade havia a prática disseminada da idolatria. Era comum, a própria família de Abraão era uma família que praticava a idolatria. Então nós vemos que aqui, nós vemos a formação, Deus já moldando esse homem. Deus não nos pega perfeitos e fala, eu vou usar fulano, porque fulano é uma pessoa perfeita. Ele pega pessoas imperfeitas e vai moldando essa pessoa para que essa pessoa possa se tornar capaz de servi-lo com perfeição, caminhando no rumo da perfeição. Então nós vemos aqui Abraão já se moldando, erguendo o altar ao Deus Altíssimo. Por quê? Para que ele possa exatamente estabelecer essa nação, que vai ser uma nação, ao invés de ser politeísta, vai ser uma nação em que Deus é o único Deus, diferentemente das outras práticas. E ele se estabelece ali, ele passa lá em Canaã, mas aí vem a adversidade. E a adversidade nós vemos num segundo tópico aqui, quando a fome leva Abraão ao Egito, no capítulo 12, 10 a 20. E aqui tem uma coisa assim que chama a atenção e que é objeto de discussão, é o seguinte, é que na realidade é como se tivesse faltado confiança de Abraão, a fraqueza do homem, confiança de Abraão na promessa que Deus tinha feito a ele. Deus não tinha feito a promessa que iria proteger, que iria cuidar dele, que ia abençoá-lo. Mesmo assim, ele toma a decisão de ir para o Egito. Por quê? Porque a terra estava tendo uma grande fome, e ele então foi para o Egito. Só que tinha um problema. Ele sabia de uma situação que ele poderia estar em risco. A mulher dele, Sarai, era uma mulher bonita. Ela não era mais uma mocinha, ou seja, já tinha mais dos seus 65 anos por aí, mas era uma mulher muito bonita. E ele sabia que era comum na prática de outros povos que os reis poderiam se apropriar de qualquer mulher bonita que se interessasse para compor o seu harém, desde que ela fosse solteira. Então ele falou para Sarai, olha Sarai, vamos fazer um combinado aqui, já chegando no Egito. Se eles souberem que você é minha mulher, eles vão te matar e vão para ficarem com você. Então vamos fazer o seguinte, você fala que é minha irmã. E aí nós vamos pensando, gente, mas não pode. Como é que Abraão resolveu mentir? É difícil a gente entender, mas tem um aspecto que eu acho que é interessante. Duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiramente, porque nós temos que reconhecer que ele era humano e ele temeu pela sua vida. Os reis não podiam pegar uma mulher casada, porque o crime de adultério era um crime gravíssimo. Mas ele poderia matar o marido, a mulher ficaria viúva e então ele teria aquela mulher para ele. Então ele falou isso, ela fala que você é minha irmã. Aí ele perguntou, será que ele mentiu 100%? Não, porque a Sarai na realidade era filha de Terá com outra mulher, não com a mesma mãe de Abraão. Ou seja, ela era meio irmã de Abraão. Então nós vamos, se vocês observarem isso, lá no capítulo 20, de 12 a 13, nós vamos ver essa narrativa, já em outro episódio, ou seja, Abraão mentiu uma vez e depois foi obrigado a mentir de novo. Lá no capítulo 20, de 12 a 13, já lá diante do rei Abimeleque, quando ele fala, Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver em Cádiz e Sur, depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque no sonho e lhe disse,
você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque ainda não havia tocado nela. Disse: Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e mãos limpas. Ou seja, era uma cultura, era uma prática. Então ele realmente ele fala que não sabia. E Deus respondeu para ele. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso lhe não permiti tocá-la. Abimeleque ainda não tinha tocado em Sara. Agora devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta, e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo que você e todos os seus morrerão. Aí na manhã seguinte, Abimeleque chamou Abraão, foi falar para ele: mas por que você foi fazer isso comigo? Aí Abraão respondeu para ele, Abraão respondeu, aqui já é Abraão: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai. Versículo 11, isso aqui, olha. Ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então, aqui ele está justificando a sua atitude. Não que uma meia mentira possa parecer verdade, e não meia verdade vai ser mentira, totalmente mentira. Mas nós vemos que ele está justificando a sua atitude. Mas a verdade, ela tem que ser absoluta. Nós sabemos isso na nossa vida. Lá na situação do Egito, era a mesma coisa aqui. E lá o rei tomou Sara para si e depois acometeu de males aquele povo, o Abraão teve que então depois sair de lá. Quando o rei chamou Abraão: por que você foi fazer isso comigo? E ele então fez com que Abraão fosse embora, né, dali, mas ele foi levando todos os bens que ele tinha adquirido. Então nós vemos que na realidade o erro de Abraão lá gerou uma situação que levou a outras situações difíceis. Às vezes nós pensamos que estamos tomando atitudes por nossa conta, agindo corretamente, estamos enveredando por caminhos que podem levar a erros gravíssimos. A gente sempre tem que pensar o quê? Sempre confiar na promessa de Deus e não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. O outro tópico ele vai falar aqui da separação de Ló e a promessa da terra. É uma situação que mostra aqui quando Abraão e Ló, né, se desentenderam lá na terra prometida, por causa dos pastores que não estavam se entendendo com a grande quantidade de pessoas e gado. E acabou que Abraão falou para Ló: não, você escolhe, olha para um lado, para o outro, escolhe para onde você vai querer ir. E se você for para cá, eu vou para lá. E aí dessa forma foi feita. E aqui nós vemos uma coisa interessante, que Deus reafirmou a Abraão o seu propósito para a vida dele naquela terra. Versículos de 14 a 17 do capítulo 13. Deus reafirmou. Deus sempre vai reafirmar a sua promessa na nossa vida quando nós confiamos nele de todo o nosso coração. E depois, se vocês lerem esse texto aqui, que não dá para lermos agora, vocês vão verificar isso aqui também. E Ló foi então para aquele lugar que ele achou que seria o melhor. Aliás, antes de falar isso aqui, então depois que Ló escolheu a parte que seria mais aprazível, aparentemente, Abraão foi para o outro lado e ergueu um altar lá, novamente erguendo o altar ao Deus Altíssimo, e ali adorando, ou seja, se estabelecendo na terra. Depois, no capítulo 14, nós temos quando Ló já estava estabelecido lá, nas cercanias de Sodoma, lá em Gomorra, nós temos aquelas guerras que foram lá, daqueles reis, né? Os reis que foram para lá e acabaram levando aquele povo cativo, inclusive Ló. E aí nós vimos que novamente Abraão vem em defesa de Ló. E então Abraão aqui agora, ao invés de ficar apenas na oração, ele partiu para a ação. E ele reuniu um povo, foi lá, guerreou, derrotou os outros reis lá e libertou o povo e os seus pertences. E Deus
Aqui tem uma experiência muito interessante. Nós vemos na situação de Abrão, quando ele voltou, é a situação com o rei Abimeleque, né? Nós vemos aqui, ver se eu acho aqui, o rei Abimeleque, não, desculpa, Melquisedeque. Voltando Abrão da vitória sobre Kedorlaomer, um nome terrível, e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e o sacerdote então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, Melquisedeque, que era rei de Salém, ele era também sacerdote. Por isso é que ele é chamado um tipo, né, de Cristo. Trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, e dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então aqui nós vemos Abrão sendo abençoado. E esse aqui é o episódio quando fala que Abrão deu o dízimo de tudo ao sacerdote Abimeleque. Então nós vemos aqui o resultado da ação de Abrão em favor do seu sobrinho, né? E no sentido de libertar ele e o seu povo. E ele então aqui está sendo abençoado pelo rei e sacerdote. E o último tópico aqui, nós já vamos aqui no capítulo 15, né? O herdeiro e a justificação pela fé. Algum tempo depois de sua vitória, Abrão tornou-se ansioso à luz da forte possibilidade da volta dos reis para se vingar dele e de seus aliados. Ele estava com medo que aqueles reis pudessem voltar e se vingar dele, né? E aí o que aconteceu? Deus prometeu protegê-lo dos inimigos e proporcionar-lhe uma grande recompensa. Então Deus falou para ele: olha, eu sou a sua proteção. E aí quando ele acalmou o coração com relação à ansiedade dos outros reis, o que foi que Abraão mostrou aqui agora? Que ele tinha uma outra ansiedade. Tinha uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. E ele falou: olha, mas a minha mulher é estéril. Eu não tenho descendente. E quem vai ser o meu herdeiro vai ser o meu servo. Ou seja, algo que ele estava preocupado. E aí Deus falou para ele: na verdade, o seu descendente será um filho seu, não será, olha só, não será o Eliezer, que é o servo. Vamos ver o que diz o texto bíblico aqui, 15, de 1 a 11. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será mesmo o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência, de um filho seu. É a promessa que Deus fez a Abraão. Ou seja, Deus não tarda com a sua promessa. Deus não falha na sua promessa. E aí nós temos um versículo que é maravilhoso a gente ler. E nós vamos encerrar essa lição com esse versículo, que é o versículo 6 aqui, ó. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Que possamos então aprender cada dia mais a confiar mais em Deus, a depositar nossa esperança, nossa confiança nas mãos de Deus. Mesmo quando as coisas parecem que estão dando errado, tudo, mas Deus tem um plano. E a nossa experiência pessoal sempre é dessa forma. Ou seja, Deus vai nos mostrando que nós não temos capacidade de olhar o nosso futuro. E como Ele vê além, como Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe o que é melhor para nós. Confiemos em Deus. Depositemos a nossa esperança, a nossa confiança, dobremos os nossos joelhos diante dele, para que a nossa vida esteja realmente dirigida por ele, porque assim nós poderemos ser realmente abençoados e abençoadores. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse instante.